Olá, Florianópolis planeja internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua. Entenda daqui a pouquinho. O governo de Santa Catarina apresenta cenário sobre a dengue no estado, que vai receber vacinação do governo federal. Irmãos substituem a produção de tabaco pela de uva no Vale do Itajaí e mudam a história da família. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no nosso SC Acontece. Olá, muito boa tarde. Olha, o governo do estado realizou uma coletiva nesta manhã para destacar novas estratégias de combate à dengue. Já que o cenário em Santa Catarina é preocupante, são 154 municípios infestados pelo mosquito e o número de casos já é 900% maior do que o mesmo período de 2023. A Gabriela Mariotto vai trazer as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Gabi. Quantos casos já foram registrados só nessas primeiras semanas do ano? Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos que acompanham o SC Acontece. Só nesse começo do ano já foram mais de 4 mil casos de dengue registrados aqui em Santa Catarina. Como você disse, é um aumento de 900% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados cerca de 400 casos. Tudo indica que o pico da doença, que no ano passado foi registrado no mês de março, o pico da doença é aquela época que a gente tem um registro maior de casos. Tudo indica que ele foi transferido, adiantado agora para o começo do ano, já que a gente está tendo um tempo bem propício para a proliferação da doença, para a proliferação do mosquito, que é esse tempo de bastante chuva, tempo quente, tudo isso ajuda a dengue a se espalhar ainda mais aqui por Santa Catarina. Outro dado que preocupa bastante é em relação às mortes. Nesse ano já foi confirmada uma morte aqui no estado e outros 2 óbitos estão em investigação. Agora, pela manhã, o Ministério da Saúde anunciou o repasse de mais de 750 mil doses da vacina. Santa Catarina está no radar, vai ser um dos estados que vai receber as doses da vacina, principalmente ali na região de Joinville, que é que concentra mais casos de dengue aqui do estado. E o público-alvo são as crianças de 10 a 14 anos. A gente está aqui com a secretária de Estado de Santa Catarina, Carmen Zanotto. Secretária, queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho como que vai funcionar a distribuição dessas doses que vão ser encaminhadas agora pelo Ministério da Saúde. Muito boa tarde. Boa tarde. As doses que nós vamos receber, elas serão destinadas exatamente para este conjunto de municípios, os 13 municípios da região Nordeste, conforme definição do Programa Nacional de Imunização. Essa definição se baseou nos critérios epidemiológicos e no quantitativo de doses que o país pôde adquirir através do Programa Nacional de Imunização. A gente conversava agora há pouco só a região de Joinville, mas Santa Catarina tem outras regiões também que estão sofrendo bastante, sofreram ano passado bastante com a dengue. Quais outras regiões poderiam receber isso ou poderiam ser ajudadas agora nesse momento? A nossa vontade, o nosso desejo era que nós tivéssemos vacina para toda a população do estado de Santa Catarina, em especial a população que este imunizante pode ser utilizado, que seria de 5 anos a 60 anos de idade. Mas o quantitativo que a indústria tem para fornecer é muito pequeno, portanto, o Ministério da Saúde teve que fazer escolhas, e as escolhas se deram baseadas nos dados epidemiológicos. Esta não foi uma definição da Secretaria de Estado da Saúde ou do conjunto dos municípios do estado de Santa Catarina, foi baseado nos critérios epidemiológicos. Então, Joinville, sim, foi a região que mais sofreu, que é a região nordeste do estado, no ano passado. Então, esses critérios é que definiram essa distribuição das vacinas. Tá certo, secretária. Muito obrigada. Esse é, então, um primeiro passo que a gente está tomando, em direção a solucionar este problema da dengue. E outras coisas que são importantes, que a população pode fazer, são as ações individuais. Então, cuidar para não deixar água parada dentro de casa, procurar estes focos do mosquito e, claro, denunciar também lugares com água parada que podem ser focos da doença. Grazi, volto com você. Muito bem, obrigada, Gabriela. É óbvio que não dá só para a gente aguardar pelo poder público, a gente também tem que fazer a nossa parte. Olha, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui em Santa Catarina, já está com reforço no litoral. Além das ambulâncias tradicionais, agora os atendimentos também contam com as chamadas motolâncias.
São motocicletas equipadas com materiais e equipamentos de primeiros socorros, como desfibriladores, materiais para controle de hemorragias, equipamentos para suporte básico de vida e outros suprimentos médicos que dão agilidade e eficiência ao atendimento. A motocicleta é pilotada por um técnico de enfermagem que realiza o socorro rápido, antes da chegada das ambulâncias, já que nessa época do ano, inclusive, o trânsito é constantemente engarrafado. No momento, o serviço está sendo usado em Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, de acordo com a demanda da Central de Regulação do SAMU. A Secretaria de Estado da Saúde pretende ampliar o atendimento e aí os municípios que têm interesse em implantar as motolâncias devem encaminhar o pedido para o governo do estado para que sejam avaliadas as possibilidades. Olha, um projeto de lei polêmico deve ser enviado hoje para a Câmara de Vereadores da capital. A Prefeitura de Florianópolis vai criar uma internação involuntária para ajudar moradores de rua no processo de socialização. Entenda na reportagem. Nos pontos de ônibus, nos bancos e nas calçadas da cidade. Qualquer lugar vira casa para a população em situação de rua. Nos últimos meses, uma onda de violência envolvendo a população em situação de rua tomou conta do centro de Florianópolis. São quase 1.000 pessoas que vivem nas ruas da capital, muitas delas recusando os auxílios oferecidos pela Prefeitura por conta da dependência química. Para tentar solucionar este problema de uma vez por todas, a Prefeitura propôs a internação involuntária dos dependentes químicos. Ele prevê que voluntariamente uma pessoa pode se oferecer para ser tratada, isso a qualquer momento já pode sê-lo. Ela prevê que alguém da família possa intervir e solicitar a internação dessa pessoa por estar mais próximo e perceber o quanto precisa, né? E a gente precisa de uma avaliação médica nesse sentido. Então, o processo é literalmente simples, entretanto, é uma atividade individual, é uma atividade médica, de caso a caso. Não se constrói aqui uma solução coletiva para os indivíduos, né? Então, para cada indivíduo, uma ação de saúde específica para tratamento e reabilitação dessa pessoa. Para o Ministério Público de Santa Catarina, a medida é importante, mas se não for seguida por projetos de ressocialização, não é suficiente. Então, nesse sentido, essa medida é muito boa, porém ela tem que vir acompanhada, no nosso sentir, de outras medidas, como, por exemplo, um fluxo de atendimento para essa pessoa. Não adianta você tirá-la das ruas, interná-la e daqui a 15 dias, 20 dias, quando ela receber alta da desintoxicação, ela voltar para o mesmo lugar que ela estava. Então tem que haver uma continuidade nesse tratamento e que possa realmente almejar um futuro promissor com trabalho, construção de família, etc. A medida depende da aprovação na Câmara de Vereadores. Segundo a Prefeitura, o projeto deve ser encaminhado ainda hoje e será analisado em caráter de urgência. Não acreditamos que a rua dê dignidade para ninguém, que não deve ser moradia para ninguém. E nós temos trabalhado nesse sentido. Intervalo rapidinho, a gente volta já com mais notícias para você. Trocar fumo por uva. Foi assim que 2 irmãos mudaram a história da própria família agricultora. Eles fizeram a transição de uma cultura para a outra em José Boatê e chegam até a produzir vinho. Nas terras onde a família cultivou o fumo por mais de meio século, os irmãos Rogério e Sandro Meneghelli hoje colhem uvas. A área de produção de tabaco foi sendo substituída aos poucos pelos parreirais. Um trabalho que eles começaram ainda em 2013 e em 2020 completaram a transição. A troca se deu por conta da desvalorização do tabaco pelas fumageiras, escassez de mão de obra e também porque era um desejo do pai deles. Daí um dia a gente estava dentro da roça de fumo e foi um ano de estiagem e o fumo estava ruim. Daí o pai comentou que ele gostaria de ver uma roça de uva na propriedade dele. Foi onde que a gente teve a ideia de começar, a gente fez um projeto naquele ano e no ano seguinte, em 2013, a gente concretizou o sonho nosso. No início foram 1 hectare, né? E hoje a gente já implantou o segundo vinhedo em 2020 e está com 2 hectares de uva Niágara. A expectativa de colheita nesta safra fica em torno de 12 a 15 toneladas. Eles poderiam colher mais que o dobro se o clima tivesse ajudado.
Além da produção de uva, os Meneghelli também fabricam e vendem vinhos artesanais na propriedade, onde o movimento aumenta bastante em época de colheita. Essa estrutura da propriedade, antes usada para armazenamento e secagem de fumo, também foi toda adaptada para esse trabalho com a uva. Aqui, por exemplo, onde era a estufa, hoje é o ponto de venda. Para o seu Genésio, de 81 anos, que acompanhou de perto a transição na lavoura, o investimento valeu a pena e mudou a história da família. Já cansado da luta do fumo, a gente pensava em alguma coisa diferente na vida. Então a gente viu que tinha outro meio de vida sem ser aquele do fumo, né? A gente sente uma emoção muito grande com isso, porque a gente vê que os filhos estão contentes com isso, né? Muito bem, a gente vai agora dar uma olhadinha no nosso portal da tvbv.com.br para a gente ficar bem informado, né? Olha só, tem aqui uma manchete: greve geral na Argentina reflete em voos cancelados em Florianópolis. Isso impacta diretamente no turismo. Tem também informações sobre o clima, tempo, tem polícia, segurança, economia. Você fica muito bem informado, basta acessar tvbv.com.br. E olha, antes de encerrarmos o SC Acontece, eu quero lembrar vocês que amanhã ao 12h45 a gente está de volta com promoção, hein? Tem presente para quem acompanha o SC Acontece. Então não perde, amanhã ao 12h45 estaremos aqui com uma surpresa para vocês. Até lá!